Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques e estarei com vocês nesta nova série da temporada Ampliando a Compreensão. Nesta série nós vamos estudar o capítulo 6 da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. É uma alegria estar aqui com vocês, que nos dão a oportunidade de existir, graças ao trabalho da TV Mundo Maior e sua equipe. E agora, uma alegria recebê-la aqui para conduzir essa espaçonave conosco, para que o nosso amigo telespectador possa, através das suas inspirações, colaborar conosco para que esse estudo seja útil e fique palpável a todos aqueles que por ele se interessam, para que a vida no dia a dia torne-se mais saborosa, mais saudável, mais feliz. Para mim é uma alegria estar aqui colaborando, com este trabalho do Despertar da Consciência, é um estudo que eu vejo de grande importância. Então, muito bom, muita alegria estar aqui com vocês e ao lado aqui do Sebastião Camargo. Como eu disse, nós vamos estar estudando o capítulo 6 do livro Despertar da Consciência, que tem o tema Os Elementais do Reino Pré-Humano ao Mental. Isso mesmo, Sebastião? Ou o contrário também, do reino mental ao pré-humano, porque ele faz as duas sequências. Mas elementais, uma palavra que parece às vezes estranha para você, mesmo não sendo espírita. O que são esses seres? Você sabe o que são ou quer perguntar? Como que nós vamos começar o nosso assunto? Melhor a gente começar fazendo uma pergunta, para ele definir um pouquinho melhor para a gente. Então, vou começar lendo uma citação aqui do livro. Quem quiser me acompanhar, está na página 220 da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Matéria elementar, forças da natureza, espíritos elementares, espíritos da natureza, espírito das flores, anjo das crianças, protetores invisíveis, seres inferiores da criação, espíritos mais atrasados, gnomos, duendes, trasgos, diabretes ou simplesmente espíritos, como publicado na Revista Espírita, novembro de 1858. São denominações constantes na codificação espírita para os espíritos elementais. Então, Sebastião, você poderia definir, mesmo que em linhas gerais, para a gente, o que são os elementais? Se fosse definir em linhas gerais com apenas duas palavras, eu poderia dizer os espíritos ou o espírito dos elementos. Mas Allan Kardec estudou vastamente os elementais, embora não perceba-se que assim fora. Então, os elementais, eles dão forma e vida a todas as frações ou frequências ou os matizes da vida em todo o orbe planetário ou em todo o cosmos. É o alicerce da natureza, para dizermos de uma forma geral. Então, eles são os elementos, ao mesmo tempo, que compõem a forma e, ao mesmo tempo, dissociam essas formas. Eles existem desde o reino mais sutil, mais imponderável, que é a fase mais primária do princípio inteligente, quando se unem dois ou mais, até o reino pré-humano, que antecede a nossa espécie. Então, em tudo há a presença dos elementais. Poderíamos dizer, em tudo, se não fora a presença deles, não existiria forma alguma. Como eu disse, eles dão forma e vida a tudo que existe em a natureza. E esses seres que nós chamamos carinhosamente de elementais, você de casa, qualquer um de nós, podemos dar o nome que quisermos, desde que entendamos que eles são os responsáveis pela construção e pela manutenção da vida em toda parte. E assim podemos dizer. Então, eles preexistem e sobrevivem a esse estágio que nós chamamos vida, que é a oportunidade do nascer, ter uma experiência e morrer. Então, eles têm essa função de servir a obra de uma forma geral, a natureza de uma forma geral, para que tudo possa ocorrer conforme as leis determinam. Então, realmente é de extrema importância esse nosso estudo, Porque às vezes a gente fala de elementais e não sabe a abrangência que ele toma na nossa vida mesmo, Exatamente. Eu tenho uma frase, que é como se fosse uma ideia, síntese. Ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece.
eles são os responsáveis por gerar e manter as enfermidades no corpo físico, no campo emocional, no campo mental, em todas as áreas que constituem o ser humano, ou o espírito de uma forma geral. E se nós não compreendermos a sua existência e a sua interação nesta abrangência, nós podemos sofrer desnecessariamente dores cruciantes sem compreender e respeitar essas frequências de vida, principalmente na área da alimentação. Ok. Então, só fazendo aqui uma pergunta para você, os espíritos reconhecem a existência dos infinitos reinos elementais. E os espíritas reconhecem, né, essa ação e interação da importância que eles têm? É muito bem elaborada a questão para definir os espíritos ou diferenciá-lo dos espíritas. Nós sabemos que os espíritos reconhecem esses infinitos reinos, até porque foi Galileu, na obra A Gênese, que mensurou que são tantos reinos naturais que não daria para descrever a quantidade deles. Porque nós conhecemos no nosso meio o reino humano, com Allan Kardec, André Luiz e outros, o reino pré-humano, subhumano e outros, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e às vezes não conhecemos os reinos imponderáveis, que existem antes desses reinos citados e após também o reino humano, em outras frequências, para elaborar formas diferenciadas da nossa forma hoje, porque não existe apenas essa forma que nós estamos animando agora. Existem incontáveis frequências para o espírito experienciar do reino humano ao reino angélico, por exemplo, e dali sucessivamente. Então vamos entender, né, gradativamente, de forma bem tranquila, o que são, para que serve e como interagir com eles. E nós vamos fazer isso inicialmente em 12 programas. O capítulo 6 vai falar da existência mais exatamente em todas as frequências. E o capítulo 7, depois que nós vamos minuciar a nossa interação íntima com eles, ou seja, dentro do nosso próprio universo e depois no universo externo, que é a parte do capítulo 7 que vai ter essa função. Por isso nós vamos bem devagar, bem compassado, na câmera lenta, se for possível, para que o nosso amigo telespectador possa compreender melhor e já começar a interação com esses seres de forma consciente, saudável, alegre e feliz, porque no reino elemental ou nos reinos elementais, eles trabalham com a mais perfeita alegria, com entusiasmo, porque eles desconhecem o bem e o mal, o certo e o errado. Eles só obedecem às leis de harmonia em toda parte. Então, assim, é um assunto tão importante que vai ser desmembrado em duas séries, né? Vamos estar falando, então, nesta série com 12 programas, falando, então, sobre os elementais. E na próxima série também vamos estudar o capítulo 7, falando também, né? Desmembrando um pouco mais, como você colocou, né? Exato, até porque, para frisar, nós que nos consideramos espíritos imortais, podemos dizer, nós fazemos parte da doutrina dos espíritos. Nós, que ainda temos alguma dificuldade de compreender esse ensino sem rótulos, sem cercas, sem cerceamentos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-los, nós vamos perceber como espíritas, rotulando uma coisa, né, sem fronteiras e como se criasse mais um mecanismo e depois não abríssemos para as ideias que vêm de novas ou de variadas frequências do ensino universal. Como espíritas, se perguntarmos para alguns espíritas que conhecemos, eles vão dizer que elementais não é coisa de espiritismo, porque não deram ainda o trabalho de estudar pelo menos Allan Kardec, as obras da codificação, as 32 obras que ele conseguiu organizar direta e indiretamente, e as obras sequenciais, a partir de Camille Flammarion, que fala abertamente sobre os elementais, Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal e outras, e vários outros luminares que estudaram após Kardec. Não só estudaram, mas tiveram contato direto com esses seres. Por isso, os espíritas, com a mente aberta, com a consciência em expansão, deveria voltar às bases da codificação para visualizá-los com Kardec e depois a sequência dessas obras, porque se estudarmos Kardec
nas obras fundamentais que nós falamos, as obras básicas, e não estudarmos Leon Denis, Gabriel Delany, Gustave Gelei, todos que deram continuidade ali na sequência, não vamos entender com facilidade as obras de André Luiz, de Joana de Ângelis e de vários outros luminares na atualidade, inclusive. Então, com todas essas informações que o Sebastião nos trouxe, então vemos realmente a importância desse estudo dos elementais. E convido você para ter acesso também à nossa grade de programação. Se você quiser assistir esse e outros programas, acesse www.tvmundomaior.com.br. E se você tiver dúvidas ou sugestões para o nosso programa, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, Despertar da Consciência, onde estamos falando sobre os elementais. Sebastião, você vinha realmente nos trazendo uma informação extremamente importante sobre a atuação dos elementais, né, no nosso convívio geral. Vou trazer então uma outra citação aqui do livro, quem quiser estar me acompanhando, página 220. Objetiva-se, no presente estudo, localizá-los na execução de algumas tarefas, desde a agitação dos elementos, na produção dos fenômenos da natureza, até o seu imprescindível trabalho na intimidade do laboratório mental do espírito. Você poderia nos dar uma noção do seu vasto campo de atuação desses elementais? Vamos dar uma noção geral e depois nós vamos minuciando através, né, dos nossos estudos na sequência desse bloco, de outros blocos, de outros programas. Então, nós vemos que eles existem em toda parte, como nós falamos, desde a agitação dos elementos até a intimidade da mente do espírito individualizado. É bom que se diferencie quando nós falarmos espírito com E minúsculo, nós estamos falando dos elementais em variadas frequências. O espírito com E maiúsculo, que é o que você acabou de ler, nós que já estamos aqui animando a forma humana. Nós podemos vê-los, né, agitando nesse fenômeno da natureza, fazendo acontecer a chuva, por exemplo, os raios, as trovoadas, os ventos, em todas as frequências, né, desses fenômenos que nós costumamos dizer. Mas nós podemos também mensurá-los em algumas coisas bastante curiosas, que nós chamamos de El Niño. Um fenômeno que ocorre pela soma dos elementais criados pelo pensamento negativo. Isso, então, com todas as outras situações mais catastróficas, digamos assim, que acontecem na natureza, também é essa formação dos elementais de uma maneira um pouco distorcida? Poderíamos dizer que distorcida entre aspas, né, mas de alguma forma seria. Então, quando nós lemos em Joana de Ângelis, na obra Liberta-te do Mal, nós vemos que esses fenômenos ocorrem pelo nosso pensamento negativo, pela soma desses pensamentos. E hoje sabemos que os nossos pensamentos criam e interagem com os elementais. Ou nós damos ordens, ou criamos segundo o que nós estamos pensando, dando vida segundo o que nós estamos sentindo, né, projetando eles segundo o que estamos falando e nas nossas ações e atitudes do dia a dia. Então, aqui você já está mostrando o quanto nós somos responsáveis, né, por tudo isso. O grau de responsabilidade que temos diante de todas as situações externas, então, começam mediante ao nosso pensamento, né? Exatamente. Eu fico observando o trabalho dos elementais na Lua, no satélite da Terra, já que a Lua interfere praticamente em tudo por aqui, não é isto? Não é só nas marés, nas estações, mas em exatamente tudo, desde a menstruação da mulher até os fenômenos mentais que ocorrem. Até o próprio parto, né? Em tudo, exatamente em tudo, porque nós que já fomos agricultores, já fomos horticultores, já fomos pecuaristas, já viajamos por várias frequências do conhecimento humano e das ações humanas na interação com a natureza, conhecemos esses seres bem de perto. Por exemplo, se você se perder numa mata e não respeitar a natureza, possivelmente você vai ficar perdido lá por muito tempo, até reflexionar em torno da valorização da vida. Mas se você respeita a natureza, eles podem te tirar de lá rapidinho. Como se você recebesse orientações, intuições e saísse daquele cenário o mais rapidamente. É isso que eu até ia te perguntar. Então, recebemos intuições
Então, numa situação como essa, nós somos orientados pelos elementais que estão ali compondo a natureza, através, então, de intuições. Exato. E quando eu falo intuições, porque eles trabalham fazendo a ligação do nosso mundo consciente, da alma que está animando o corpo nesse momento, com a nossa própria consciência, e também a interação por meio da inspiração do nosso universo com outros universos. Porque eles existem em nós e fora de nós. Então, eles trabalham na elaboração do pensamento, na construção do sentimento, das emoções, no trabalho dos instintos, porque Allan Kardec os classificou na área dos instintos como protetores invisíveis que nos ajudam a governar os nossos órgãos. Nós vamos ver depois mais detalhado nos programas futuros. Tá. Então, essa é uma das formas, né, isso que você está trazendo, uma das formas de reconhecê-los na execução dessas incontáveis tarefas. Existem também inúmeras outras situações, né? Inúmeras outras. Quando nós lembramos que Jesus acalmou a tempestade e cada palavra pronunciada pela boca de Jesus simboliza ou como se definisse uma oração. Porque tudo que ele falava é como se fosse uma verdadeira oração. E hoje sabemos, a partir dos seres que conhecemos, e não vou longe, eu só vou falar da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, que tinha a capacidade, por respeitar a natureza, respeitar os elementos, os elementais, de fazer uma oração e acalmar a tempestade. Isso em breve tempo, muito rapidamente. Ou fazer uma oração e estancar a hemorragia de um animal ou até de um ser humano. E nós sabemos que eles estão na estrutura dos átomos, das moléculas, das células, dos tecidos, dos órgãos, governando tudo. E quando nós fazemos esta oração, nós estamos fazendo uma petição a eles, que executam segundo o respeito que temos perante a vida em toda parte. Se esse respeito não existir, por isso nós falamos a oração é fraca. Quando existe, nós falamos a oração do fulano é forte, porque ele tem valores morais para que ele possa ser atendido. Tá, então nesse caso entra muito essa questão do respeito e dos valores morais, porque nem sempre a gente tem o conhecimento, essas pessoas que você citou, às vezes nem teriam esse conhecimento aprofundado dos elementais, como o estudo que você está aqui destrinchando para a gente. Mas o fato de haver esse respeito e esses valores morais já possibilitam que seja feito, né, atendido de alguma maneira. Exato, nós podemos dizer que elas não tinham esse conhecimento como nós estamos tendo acesso nele agora, mas o conhecimento inato. Sim. Porque elas faziam aquilo intuitivamente ou inspiradas. Porque uma mãe, o filho caía, se machucava, ela pegava o filho, soprava num machucadinho e aliviava, sem saber que André Luiz fala da cura pelo sopro. E quando nós sopramos, quem é que está na estrutura dos átomos, das moléculas do ar que respiramos? Nossos amigos elementais. E eles é que vão fazer acontecer para acalmar os tecidos, para a cicatrização, para que o nosso ar, né, que está sendo assoprado, né, exteriorizado, transforme-se em medicamento. Então, sem a presença deles, nada aconteceria no mundo das formas. Isso nós temos certeza. Tá, então acho que a gente pode até reconhecer isso no nosso dia a dia. Trazendo esses exemplos práticos que você está nos falando, então a gente pode reconhecer no nosso dia a dia o quanto talvez a gente já tenha algumas formas que a gente utiliza na nossa vida cotidiana e nem sabíamos que já se trata desse estudo, dessa questão dos elementais, né? Certo. Eu creio que nosso amigo, a nossa amiga telespectador, telespectadora, após esse estudo, essa série, nunca mais serão os mesmos. No sentido da alimentação, da interação com a natureza, da interação consigo mesmo e com seus semelhantes de uma forma geral. Porque vai conseguir fazer coisas que antes pareciam prodígios, pareciam verdadeiros milagres. E agora vão ter um conhecimento mais ampliado ou relembrar o que já sabemos, até porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós, e aprender é descobrir, é trazer à tona o que já sabemos. E após essa noção mais exata que Joana de Ângeles transfere ou divide em 3 frequências. Se tivermos a lucidez, que é esse conhecimento de causa, a harmonia em lidar com esses elementos e ao mesmo tempo o cultivo de valores morais, transferindo a eles esses referenciais para que eles possam assimilar esse conteúdo nessa interação e quando se tornar ou assumir a forma humana, ter um comportamento diferenciado do que estamos tendo hoje, principalmente em relação à natureza de uma forma geral. É isso aí. Então, é muito bom a gente realmente ver a aplicabilidade de todo esse conhecimento no nosso dia a dia, né? Muitas coisas que, como a gente mencionou, que já fazemos,
mas ter esse conhecimento dessa importância, de como isso está se tratando no nosso dia a dia, somando, como o Sebastião falou, nossa vida não será mais a mesma após esse estudo. E eu posso dizer em algumas situações realmente, né, o quanto por meio desse estudo eu já tenho vivenciado, né, algumas coisas, principalmente quando você menciona aqui a questão da alimentação, a gente olha realmente com outros olhos para todos os elementos e em especial aqui que ele trouxe para os alimentos mesmo, né? Exatamente. E de uma forma geral, né, como você, psicóloga clínica, usa isso na sua terapêutica com seus pacientes, usa isso na alimentação, como nós sabemos, o aproveitamento total, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. E a proposta do projeto Despertar da Consciência, que estuda o Espiritismo em profundidade, ou pelo menos está tentando fazer isto, é saber o que é, para que serve e como usar, principalmente em se falando da natureza de uma forma geral. Porque se eu não sei o que é, para que serve e como usar, eu vou perder muito tempo e passar por muitas dores e sofrimentos desnecessários ao nosso processo evolutivo. Ok. E se você aí de casa quiser fazer parte, né, do Clube Amigos da Boa Nova, se associando a este grupo, é só ligar para 0800 12 18 38 e aí você vai ter acesso a uma infinidade de vantagens, né, Sebastião? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Com certeza. E a vantagem maior é ter a oportunidade de servir pelo prazer de ser útil e, associando ao Clube Amigos da Boa Nova, fazer acontecer o que está acontecendo agora conosco. A TV Mundo Maior alimenta-se do Clube Amigos da Boa Nova e outras frequências de doações de variada ordem, mas você pode nos ajudar a expandir esse processo de divulgação em massa do ensino universal dos espíritos e interagir com incontáveis frequências através da sua doação, da sua participação nesse cenário. Seja bem-vindo ao universo que nós chamamos de Fundação Espírita André Luiz. Agora nós vamos para um rápido intervalo e você continue aí com a gente. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Estamos falando hoje sobre os elementais, dando realmente um traçado geral, né, sobre esse tema. Exato, e para o telespectador, para o amigo que está nos ouvindo nesse instante, e nos vendo, porque esse programa também, em algumas rádios, é transmitido o áudio, por isso nós frisamos essa informação. Entender que essa série que estuda o livro, nós demos um nome geral, Ampliando a Compreensão, quer dizer, aprofundando um pouco mais. Nós estamos na sexta série, ou seja, no sexto capítulo do livro, que tem 10 capítulos. E após viajarmos pelo livro em 10 capítulos, dando essa visão geral do conteúdo dessa obra, que já está na 4ª edição, nós vamos voltar estudando mais aprofundadamente cada item. Possivelmente um item dentro do livro vai dar uma série com 12 programas, e agora nós estamos fazendo uma série com 12 programas para viajar num capítulo. E mais tarde ainda fazer séries inteiras dentro de um parágrafo, porque esses parágrafos foram construídos, não foram escritos assim mecanicamente. Então cada parágrafo do livro e cada situação elegida, com mais de 700 citações que foram colocadas, sem falar das obras da codificação, que nós não colocamos como citação, algumas delas, principalmente o Livro dos Espíritos, então para que nós possamos ir entendendo com mais facilidade, quanto mais for minuciada a informação. Então, vamos fazer, estamos por enquanto fazendo um traçado geral do livro, Exato, né, essas desses 10 séries capítulos, é só para né, fazer e isso. depois vamos destrinchando um a um, né, fazendo Isso. realmente vamos fazer um retorno ao início do livro para ir destrinchando passo a passo, né, para Exato. ficar mais fácil a nossa compreensão de todo esse estudo. Exatamente, até porque o livro de número 2 dessa série, com 6 livros, já está sendo construído há alguns anos. Após o nascimento desse, ele já tinha começado a nascer bem antes, porque o conteúdo desse livro começou com mais de 20.000 páginas e tivemos que reduzi-las para mais ou menos 400 páginas e fracionar em 6 obras, pelo menos, para pegar a essência desse conhecimento. Então, o livro... nasceram vários outros, Exato. Né? Então, o livro do Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o de número 2, ele vai minuciar, em especial, o capítulo 10º, porque trata-se da terapêutica, do que nós podemos fazer conosco mesmo em se tratando da autocura, em especial. Onde nós vamos abordar alguns assuntos, tais como Evangelho,
oração, bioenergia e alimentação dentro daquela tríade, que é para que serve e como usar. E colocar 2 capítulos extras para que nós possamos apimentar a coisa e abrir frequências para os novos livros, que nós chamamos da mente ao espelho da alma. Nós vamos ver que tudo que vemos fora, normalmente temos uma matriz dentro de nós, até porque somos uma cópia do universo. E depois o amor incondicional, porque há ainda uma confusão com o amor. Nós costumamos dizer, eu amo você, eu não vivo sem você, sem perceber que isso é uma dependência. Amor é algo muito diferente do que esse relacionamento a dois, onde um fica na dependência do outro fazer alguma coisa para que ele esteja bem, para que ele esteja com esse chamado vazio preenchido. Na verdade, está gerando mais um aprisionamento, né? Exatamente. Então, amar libertando. Mas com o estudo dos elementais nesta série, em especial tendo uma noção geral nesse programa, nós já vamos perceber que amar, de fato, é respeitar a vida em todas as frequências, viver e permitir que o outro viva conforme as suas necessidades em qualquer momento, em qualquer lugar. Ok, muito obrigada por nos dar essa orientação deste passo a passo, já nos apresentar as próximas obras, né? Fruto também do despertar da consciência. Então, continuando aqui o nosso estudo de hoje, vou ler então uma citação da página 220, quem quiser estar me acompanhando aqui. Direcionamos esse estudo mais especificamente aos componentes da matéria mental, uma vez que tudo começa no mecanismo do pensamento, ou seja, na mente e em sua extensa rede de potenciais. São traçados gerais em torno do ser pensante e dos elementos fluídicos por ele utilizados, bem como sua parceria com os elementos ou forças da natureza. Pode-se dizer, então, que em nosso universo há elementais de variada ordem atuando? Com certeza. Como eu disse, se eles estão na construção dos átomos e do mundo subatômico também, é muito fácil imaginar que eles compõem todos os cenários do nosso corpo físico. E se eles existem em reinos, em estados de consciência, em estados vibracionais, aquém e além do corpo físico, é fácil imaginar que eles estão animando, fazendo acontecer nesse universo fluídico que antecede os átomos físicos e nesse universo psíquico que nós chamamos dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, que existe após o universo biológico também. Ok. Então, qual a relação entre a matéria mental e os elementais? Essa é muito fácil e daria uma série só para falar desse assunto. Então, a matéria mental, na visão de André Luiz, é composta de seres vivos incontáveis, que são os elementais, que naquele momento, na obra Libertação, ele chamou de seres inferiores da criação, onde ele fala mais ou menos com essas palavras. A mente estuda, arquiteta, determina, materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que a circunda, na matéria que está em torno. E aí frisa, e essa matéria é sempre formada por seres inferiores incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Então, a matéria elemental e elementais, nós sabemos que a mente é uma expressão, uma emanação da consciência do espírito imortal, no dizer de Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida. Então, se a mente é um laboratório de trabalho no espírito, a matéria mental, ele pode criá-la de dentro para fora, através do pensamento expressado, ou começar a trabalhar um pensamento já existente, assimilando os elementais à matéria mental de fora, para interagir nesse laboratório, para dar origem às criações que ele almeja. Então, conforme nós pensamos, atraímos uma porção desses elementos? E não é só isso, nós criamos também. Por isso que quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Então, quando pensamos, nós estamos criando elementos, isso não é só uma falácia de nossa parte, mas isso é Emmanuel, André Luiz, é Joana de Ângeles, são vários seres. Para dizer com André Luiz, nós mostramos que a matéria mental é composta de seres vivos. Com Emmanuel, na obra Roteiro, vemos que quando esses seres, essa matéria, essa energia entra no universo mental, nós criamos os átomos a partir do mundo subatômico inicialmente.
Então, nós podemos criar os elementais ou interagir com os já existentes, em qualquer momento, em qualquer lugar. Se eu escolho elaborar, criar um pensamento a partir do meu conteúdo interno, sem interagir com o meio externo, eu estou criando a partir da minha realidade íntima, porque há em mim uma fonte inesgotável e inestancável do que nós chamamos de bioenergia, que na realidade a bioenergia é composta de elementos subatômicos, na realidade consciências elementais menores, que se uniram para que ela pudesse existir. E esta bioenergia, que é o nosso combustível, vamos falar, a matéria-prima para que aconteça tudo em nosso cenário, porque através dessa energia, segundo Joana de Ângeles, em pelo menos 4 obras, na obra Conflitos Existenciais, por exemplo, ela diz que nós podemos, com esta energia, atuar na consciência do espírito encarnado. Então eu posso transformar esse energismo numa virtude e atuar com forças esclarecedoras para quem está encarnado. E com essa mesma bioenergia, noutra obra, ela já vem dizer que nós podemos atuar no perispírito do encarnado. Noutra obra ainda, nós podemos atuar no físico do encarnado, com esse mesmo energismo, porque sou eu que vou qualificá-lo com as minhas intenções, com as minhas virtudes, com aquilo que eu estou pensando e sentindo no momento. Mas noutra obra ainda ela diz, ou afirma, que nós podemos interferir no campo vibracional que possibilita a nossa inter-relação com todos os seres. Quer dizer, harmonizar a nossa aura, o nosso universo, que nós falamos energético, por meio dele nós interagimos com outros cenários. E eles estão na composição da bioenergia, que fraciona segundo a ação, em qualquer momento, em qualquer lugar, em tudo que necessitamos para harmonizar o ambiente, ou até para construir os estados de desarmonia também, porque são eles que vão realizar, e eles desconhecem o bem e o mal, como eu disse, o certo e o errado, deu a ordem, se ela for interessante para eles, eles executam sem mais questionamentos. Poderia até dizer que é como se fôssemos um Deus para eles, né? Nesse sentido desse respeito, dessa obediência, diria. E somos, até ele nos vê até mais do que isso, porque no reino deles já existem o que eles chamam de Espírito Deus. Então, um elemental em plano menor vê uma forma, ou por exemplo, o meu relógio acha muito bonito, ele grava a imagem, ele fotografa, e leva rapidamente a imagem para o Espírito Deus, que seria o ser que está orientando diretamente, quer seja um elemental mais experiente ou até um ser humano, um espírito que está orientando. E esse ser mais experiente vai fazer uma forma e daqui a pouco ele aparece com um reloginho como o nosso, de volta todo alegrinho. Então, para nós, alguém que está na nossa frente, podemos dizer que é semelhante a um Deus. O Cristo, por exemplo, tem poderes, porque ele está, ou é uma fração da consciência cósmica que chamamos Deus. Agora, para eles, em relação a nós, eles nos consideram verdadeiros deuses, tanto que nos obedecem quase cegamente. Isso aí. Bom, estamos aqui estudando o livro, falando, aqui eu estou citando as páginas do livro que eu estou aqui fazendo a leitura. Então, para você que quiser adquirir, já estamos na 4ª edição, desta obra. Então, para quem quiser estar adquirindo o livro, assim como CDs e DVDs também do Despertar da Consciência, é só você entrar em contato com o telefone 11 2455 8138 e falar com Neuza Marques, ou acessar o site também, o despertardaconsciência.com.br. Há também um outro número que as pessoas podem entrar em contato, né? Pode ligar para a Jussara, tanto para a aquisição do livro, CDs, DVDs, etc., quanto para agendar um evento, a Jussara, em Minas Gerais, no telefone 34, que é o DDD, 3671, 2237. Então, 34, 3671, 2237, falar com a Jussara para, no caso de agendar algum evento, e ter acesso também ao livro, aos CDs e DVDs. É isso aí. Vamos para um intervalo e você continue com a gente nesse estudo. Voltamos já. Voltamos com o 4º e último bloco deste programa de hoje. Estamos no Despertar da Consciência, hoje estudando capítulo 6, falando sobre os elementais. Mas antes de dar início, continuidade aqui ao nosso estudo, falar um pouquinho, se você também quiser adquirir
esta caneca do Despertar da Consciência, ou camisetas como essa que nós estamos utilizando, né, de variadas cores e tamanhos, você pode também estar entrando em contato pelo telefone 11 2455 8138 e falar com a Neuza Marques. Não é isso mesmo, Sebastião? Para levar os elementais na caneca, para que você líquido, possa, né? colher os elementais de outras frequências através da forma que ficou esse recipiente, vamos dizer assim. Tanto os elementais contidos na caneca, nas camisetas e naquilo que você também vai, né, para o que você vai estar usufruindo, né, na sua água, no seu chá, todos os elementais que vão estar contidos também naquilo que vai te alimentar. Exato, e nós convidamos eles da forma mais carinhosa possível e para que eles possam interagir com você de forma saudável, alegre, feliz. Isso aí, então vamos aqui continuando o nosso estudo. Te convido também para estar aqui conosco, lendo aqui a página 220, onde vamos estar lendo uma citação, que é a pergunta 538 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? A resposta: que estiveram ou que estarão. Como se dá esta encarnação referida na questão 538? Se nós vamos só fazer uma observação na questão 538, principalmente dessa tradução, e está em outras também, não existe mundo espírita, existe mundo espiritual. Não sei por que as traduções colocaram assim, alguém colocou assim. Alma espírita, alma espiritual. Todas as almas são espirituais, mas nem todas são espíritas, se assim podemos dizer. Então, que estiveram ou que estarão. Porque nós sabemos, e hoje nós podemos dizer, o filme Em Busca da Terra do Nunca mostra um elemental recém-humanizado, medroso. E no filme sequente, né, O Mundo de Peter Pan, ou o filme Peter Pan, mostra o mesmo encarnado que retornou ao mundo elemental, porque lá ele era o líder de todo aquele universo. Então ele encarnou como um aprendiz, porque dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior. No planeta Terra, ele atingiu o grau de evolução, né, máxima nesse planeta, vamos dizer. Mas no reino dos céus, na próxima escala, ele seria o menor. Então o Peter Pan era o maior no reino elemental, no reino pré-humano, se assim podemos dizer. Mas quando entra no reino humano, ele entrou como o menor. Então nós vemos que nós podemos reencarnar como elemental se já estivemos no reino humano também. Vamos só imaginar uma coisa, que alguém pode estar achando isso absurdo. Como? Isso é retroagir. Não é. Nós sabemos que Jesus estava em planos muito sublimes, muito divinos, quando sujeitou-se a voltar para auxiliar-nos e vestindo a nossa forma. Eu não acredito que Jesus tenha essa forma, porque nós estamos animando a forma humana e ele já é um ser humano, no sentido profundo do termo, com todas as características do ser humano que ama incondicionalmente o seu semelhante. Então ele saiu de frequências sublimes e densificou o seu universo para estar conosco. Isso não nos impede de sair do nosso cenário de humanos e estar no reino pré-humano, no reino dos elementais, para auxiliá-los por nossa vez, até porque isso está registrado na codificação e com São Luís, na Revista Espírita. Nós vemos um elemental, chamado Gênio das Flores, retornar e estar com os elementais, gerenciando esse universo para dar, né, vamos falar assim, o sabor aos alimentos, as cores, as próprias flores, os aromas, etc. E quando perguntaram a ele, ele se dizia um elemental. E São Luís é que diferenciou, falando, ele não é um elemental de fato, ele é o líder. Ele já foi, já esteve humano e agora está lá se sentindo um dos, como o próprio Jesus. Ele não se sentia maior do que nós. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E vemos também em Cartas de uma Morta Maria João de Deus citar coisa semelhante. Seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, que seria muito mais recuado, para auxiliar com as suas forças astralinas,
com a projeção de seus pensamentos, que vão saturar de referenciais a mente, a consciência desses pequeninos que estão vindo no reino mineral, no reino vegetal, na direção do reino humano. Então, esse estar encarnado no reino elemental, visitar o reino humano e voltar, isso não nos impede. É a semelhança também de um professor que era um aluno, chegou ao estado de professor na universidade e volta lá no início onde ele começou para ensinar aqueles que estão, por sua vez, fazendo a trajetória. Esses exemplos que você está nos dando, até falando sobre Jesus, né, voltando, estando nessa roupagem, e até o exemplo que você acabou de citar do professor que não, ele volta, né, estando ali no meio dos alunos, então isso nos traz uma clareza deste ir e vir, né, entre estarmos no reino humano e voltarmos e estarmos novamente no reino elemental, com a ideia de que não estamos retroagindo. Exato, e bastaríamos lermos Camille Flammarion na obra Deus na Natureza, quando ele fala aqui do peito opresso de um moribundo, de alguém que está enfermo, e hoje nós sabemos que não precisamos estar enfermos para exalarmos átomos de carbono. Toda hora que nós expiramos, fazemos isso. Ele mostrando que esses átomos de carbono estavam viajando para as flores do nosso jardim, para a relva do prado, para as árvores na floresta. E da floresta, dos carvalhos, né, com mais idade, essas essências mais nobres, e hoje não precisa ser um carvalho nem com mais idade, pode ser um pé de morango, pode ser qualquer coisa, vindo átomos de oxigênio para atuar no nosso cenário. Então o tempo todo está saindo universos vivos, ou seres vivos do nosso universo, para ser mais exato, indo para esses cenários e vindo de lá seres para habitar o nosso universo por sua vez. Eu tenho notado que no meio espírita esse assunto é pouco estudado, mas você considera de extrema importância, tanto que discorreu esse assunto em pelo menos 2 capítulos do seu livro, né? Então, qual que é a importância desse conhecimento para nós? Principalmente os espíritas, já que estamos direcionando agora o ensino, mas eu preferia dizer os espíritos, porque o ensino é dos espíritos e não dos espíritas. É mais abrangente, Exato, né? mais abrangente, mas vamos para os espíritas. Se os espíritas soubessem, pelo menos a frase citada por Viana de Carvalho, que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, já veria que ele não tem fronteiras. Se os espíritas estudiosos lessem, estudassem pelo menos a questão 145 do Livro dos Espíritos, perceberiam que a doutrina dos espíritos é eterna, ela não começou com Allan Kardec. E se estudasse ainda o Livro dos Espíritos, na questão 222, perceberia o próprio Kardec dizer que a doutrina dos espíritos existe desde a mais alta antiguidade, e ele próprio não cansava de se esforçar para provar que ela existe desde a mais remota antiguidade. E no capítulo, na conclusão da mesma obra, no item 6, o próprio Kardec dizer que o ensino dos espíritos, a doutrina espírita, não é obra de um homem só. Ela existe desde a criação. Então, com essa ideia, eles perceberiam a necessidade de estudar de tudo, conforme Kardec nos aconselhou fazer isso na questão 628 do Livro dos Espíritos, também no Livro dos Médiuns, também no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias outras obras, e não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. Os elementais são fatos, né? A sua existência e a sua interação em tudo, como nós estamos falando. E não só Kardec estudou, como os demais que deram continuidade, e hoje vemos, às vezes, não dizer diretamente elementais, mas dando outros nomes, mas falando desses seres, dessas frequências de vida. Porque, do contrário, como entenderíamos quando o Emmanuel aconselha-nos a conversar com os nossos órgãos que são vivos e educáveis, se nós não sabemos que tem um espírito governando um órgão com o nome de um elemental ou dê o nome que queira? Como conversar com a emoção que é um ser vivo, como nos ensina Joana de Ângeles e André Luiz também mostrando que não só emoções são seres vivos, mas virtudes também o são. Como conversar com as células, se não sabemos que tem um diretor, uma consciência organizando essa mesma. E ainda mais, como conversar com as forças que mantêm os átomos físicos do nosso corpo e que mantêm os átomos psíquicos do nosso universo perispiritual. Porque Joana também aconselha a conversarmos com as forças mantenedoras do físico e do perispírito. Se não soubermos que são esses seres que, na visão de Ramatiz, na obra Fisiologia da Alma,
que participam na confecção, na construção do nosso corpo físico e do nosso perispírito também. E que nós vamos ler em programas futuros o próprio Camille Flammarion mostrando que o nosso corpo, todo ele é constituído de almas elementais. É isso aí. Então, com tudo isso, a gente vê a importância, né, realmente no nosso cotidiano, a influência que todo esse estudo, né, que os elementais exercem no nosso cotidiano, né? Exato. Então, se você quiser assistir esse e outros programas, né, do Despertar da Consciência e de toda a grade de programação, é só acessar nosso site, tvmundomaior.com.br. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão também para o nosso programa, é só nos mandar um e-mail, despertar@tvmundomaior.com.br. Estamos chegando ao final deste programa, né? Agradeço, então, Sebastião Camargo, pela sua presença, por todo esse ensino que você tem contribuído com a gente. Nós aqui agradecemos a você, Valéria Marques, e ao telespectador, né, de um modo geral, a TV Mundo Maior, todos os anjos que faz essa espaçonave acontecer, e a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontre, que possibilita-nos a oportunidade de servir. Obrigada a você que esteve conosco acompanhando esse estudo e te aguardo no próximo programa. Muito obrigada e até lá.